Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos aí do Espaço Nakashobi aqui, esse canal de comunicação mais entre amigos aí, porque a gente só faz esse programa porque você, a senhora, o senhor, está sempre nos prestigiando. Com a direção do seu Natelson, com a equipe técnica Vandrei e o Petri, a gente aqui também com o apoio da Dani Educadora, nossa conselheira, que enriquece muito os debates. E vamos lá, vamos começar mais um bate-papo aí. E a gente tem discutido aqui os nossos materiais de comunicação, mas a nossa especialidade é segurança e a parte jurídica, né? Temas extremamente sensíveis, temas que poucas pessoas têm até coragem ou disponibilidade para estar se predispondo a falar, e a gente acaba entrando, desculpe, nesse espaço aí extremamente polêmico. Dani, que dia que é hoje? Vamos lá, solta a voz aí. Boa noite a todos. Hoje é dia 31 de julho. Último dia, último né? dia do mês, sim. Como que estamos, horário? Horário? Horário 19h06. Posso dar os boa noite? Por favor, vamos lá. Vamos dar boa noite aqui para Regiane Maria. Boa noite. Obrigado, viu, pela participação. Jair Ferraz. Boa noite, seu Jair. Vamos lá, Jair do Carvão, melhor carvão de Ferraz de Vasconcelos e região. Carvão Ferraz, vamos lá. A Lucilene Magalhães. Aí, Lu, vamos lá. Obrigada, Lu. E o Rogério Martins também, do Sucatão, Rogério, tá presente. Faltou Obrigada. Lá na festa Sucatão, hein? Vamos dar suspensão para você, ô Rogerinho, Romário, nosso amigo. Vamos lá, um abraço aí para todos os nossos amigos que já começaram. Avisamos a Janaína também, mandar para ela o link lá, que ela é uma companheira aí de programa aí, nossa amiga, e tá sempre aí nos prestigiando. É isso aí. Hoje é dia 31, já o último dia do mês, já estamos deixando julho para trás, né? Uma noite agradável, 18 graus, e também mandar o parabéns lá pro pessoal da Botia lá, na pessoa do Diego, nosso vereador, que mais uma vez organizou lá uma reunião lá da terceira idade, nossos amigos lá, todos jovens de 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, pessoas agradáveis, pessoas que é muito gostoso você se reunir com essas pessoas inteligentes, experientes, que sempre está nos ensinando alguma coisa. Tem lá a equipe da Botia, a equipe do churrasco, a equipe das cantorias lá, e é muito gostoso. Um abraço para todos vocês, foi e será sempre uma honra estar com vocês aí, cantando essas modas de viola, vendo muita luz nessas reuniões. E fica aqui também o nosso alerta para que o setor social, o setor de cultura e o próprio esporte, que é o esporte que ainda tem mais feito e cedido espaço para essas reuniões, né, que abra mais espaço. Estava até discutindo com o pessoal, tem que ser feito também alguns espaços para trazer a terceira idade, né, Dani? Que é uma terceira idade esquecida, né? A gente tem uma cultura de não abraçar o nosso idoso, não ter espaço próprio para eles, não ter lazer, não ter atividades. Então, quero deixar aqui e vou estar pedindo para o nosso vereador para que, mais uma vez, né, já tem feito muito, mas que também tenha olhares para esse pessoal que preparou o nosso presente, prepara o nosso presente, prepara o nosso futuro e construiu o nosso passado, né? Nós devemos muito a eles, nossos pais, nossos avós, nossos tios, e essas pessoas aí é tão gostoso. Às vezes não tem lá, não vou citar aqui o nome porque eu vou acabar falhando, mas vou dar uma palhinha. Pego o presidente, o João, pega o seu João da Viola, pega o Brás, pega o Valquírio, pega tantas pessoas aí. Mandar um abraço também pro Senna, né, que é nosso amigo e acompanha muito aí nosso programa. E Zé,
Ferraz precisa perder esse dogma aí de não ter espaços propícios para a terceira idade, né? Resumindo, vamos aí cobrar mais espaço para os nossos líderes, né? As pessoas que nos tornaram o que nós somos hoje. Os amigos, os parentes, né? A família, e é muito importante prestigiar esse povo todo que merece todo o nosso respeito e todo o nosso carinho. Seu Natelso, como é que estamos aí hoje, a programação? Estamos aí com alguns assuntos. Vamos começar aqui por um assunto muito importante. Foi feito ali uma subcanalização, digamos assim, essa canalização ali no Córrego Central, e eu sou morador ali também, tenho propriedade ali, junto com todos os meus amigos aí, e é uma região central. O que acontece? A Sabesp é, mais uma vez, um serviço de quinta categoria, um serviço porco, nojento, desrespeitoso, fez lá uma canalização aérea, né, para tirar os dejetos, até aí tudo bem, mas sem projeto, sem respeito, sem cuidado com a população. E o que a gente está presenciando lá? Fizeram um serviço emporcalhado, teve lugar no leito do rio que consumiu 40%, 50% do leito do rio, com colunas, com uma estrutura de concreto que consumiu. A gente consegue andar por cima do rio, pisando nas duas colunas, nos dois vigamentos que tem dentro do rio. E o que está acontecendo? Estreitou muito. Quando vir ou chegar o período de chuva, nós com certeza teremos uma catástrofe. Já o Diego, sabiamente, aí, na gestão que tem feito muito bem, né? É um vereador que tem padrinho, tem equipe, tem... Porque quem é bom tem padrinho, ninguém apadrinha quem não presta, né? Então tem equipe, tem padrinho, e dizer que a gente, em conjunto, a ideia dele, e corroboramos para que fizesse aí um requerimento junto à prefeitura para ver mais esse serviço emporcalhado que Ferraz Vasconcelos ganhou através dessa empresa que presta um desserviço para a população. Como advogados, estamos lá com alguns processos contra a Sabesp, não tem respeito com o contribuinte, com o cidadão, presta um desserviço. É uma empresa nojenta. Não tem outra qualificação para dar para essa empresa. Então fica aqui o alerta, já foi feito o requerimento através do vereador Diego, para que chame a atenção da prefeitura, através da Secretaria de Obras. Já até participei de uma reunião e cobramos do secretário Eduardo lá de Obras para que fiscalize. Eles são tão nojentos, eles são tão emporcalhados, eles têm um serviço de tão péssima qualidade que fizeram todo o serviço e nas margens do córrego deixaram todo o sistema de tábua, de madeiramento, todo o material, que não é pouco, ou não são poucos, deixaram todas as margens desse córrego. O que ocorrerá fatalmente? Quando entrarmos, já estamos se aproximando do final do ano, porque o tempo está muito sério, está rodando muito rápido. O que acontece? Nós teremos, além de a obstrução natural pela construção que eles fizeram, teremos o problema com esses dejetos, esses materiais que não retiraram do local. Já foi avisado mais de uma vez e fica aqui o programa. A gente também pratica cidadania. Nós não queremos ver a cidade chafurdada em lama,
em dejetos dos mais variados que corre pelo leito do rio. Isso aí, com certeza, com esse serviço horrível que prestaram, com certeza vai ser um desastre ali nas imediações da Avenida 15 de Novembro, Giacomo Zanqueta e até lá a Maria Claro, onde passa esse córrego. Então nós teremos sérios problemas e fica aqui alertado, além de ter sido documentado, a gente está fazendo esse apelo aqui para a prefeitura, porque depois não adianta falar que não foram avisados, né? É um serviço que tem que multar, tem que exigir para que essa empresa, essa BESP, essa porcaria, né? E o pior é que o senhor, a senhora e nós não temos opção, né? E fica aqui o meu repúdio e amanhã, se tiver algum problema, não vão falar que não foram avisados, né? Documentalmente e aqui de uma forma verbal pela mídia, né? Gente, tem muitos assuntos gostosos e também temos muitos assuntos para chamar a atenção do senhor, da senhora aí, que está aí do outro lado, nos acompanhando, para refletir e ver como que nós chegamos no fundo do poço moralmente, socialmente, na área de segurança, na área jurídica que virou uma palhaçada, uma patifaria, né? E eu sempre digo, duas coisas que as outras pode esperar, mas elas não podem. Parte jurídica e parte de segurança. Sem segurança, o professor não vai dar aula, o médico não opera, o motorista não anda, o conselho tutelar não funciona, o senhor não tem segurança para ir e vir, o seu filho não pode sair, a sua filha não pode estudar, enfim. Segurança, e a gente bate muito nisso aí porque tem que ter coragem, né? E a gente vem aqui com muita responsabilidade dizer que todas as nossas notícias, elas são com fontes, né? Não são um achismo. Quando a gente vem aqui fala alguma coisa, a fonte pode ter errado, nós não, porque nós estamos retratando exatamente o que está acontecendo. Vamos lá, Petri, a gente consegue estar batendo esse papo descontraído, levando essas notícias para os nossos amigos, porque a gente tem a melhor internet de Ferraz e região. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. É isso aí, pessoal. Estamos aqui direto do Espaço Nakachove, com essa equipe maravilhosa que nós temos, equipe seleta de primeiro mundo, batendo esse papo gostoso com o senhor, com a senhora aí. Vamos lá, Dani, solta a voz aí. Vamos dar o boa noite. Boa noite para o Carlos Alberto. Betão, boa noite. Boa noite, Betão. Para a Ildinha, obrigado, Hilda, sempre presente aqui com a gente. Hilda. A doutora Rosália, obrigada. Ela doutora Rosália lá do Espaço Vital Form, né? Fica lá na rua Floriano Peixoto, numeral 214, e hoje a família está se reunindo para um grande acontecimento. Aniversário do José Antônio. Um beijão para ele aí, o príncipe aí da família aí, Ana, Kate, Rosália. Deus que abençoe vocês aí. Vamos lá. Um beijo a todos. Inclusive ela tá falando aqui, Roberta, a Ana e a Jéssica estão mandando um beijo. Beijão para vocês, lindas. Tem a G Reis também, que tá presente, obrigada. Vamos lá, G. O Abílio, que tá lá no Rio de Janeiro. Bilão, esse tem vida boa, né? Aprendendo, já nós né? Vamos chegar lá, né? Aproveita aí, Bilão, você merece. E a Márcia Fernandes também tá presente. Obrigada, Márcia. Obrigado, Márcia, lá das caçamba, né? Muito amigo nosso, sempre tem nos ajudado. O Ocimar, a família, a G prima deles, enfim.
uma família que a gente tem muito carinho, que fomos criados todos juntos, né? E é uma família diferenciada. Obrigado por vocês estarem aí nos acompanhando. Perguntem, sugerem e a gente está aqui aberto para qualquer tipo de assunto também. Vamos lá. Saúde. Vamos falar um pouquinho de saúde. Eu fui procurado aí porque a gente acaba estando indiretamente aí ajudando o vereador e as demandas. E o que acontece? A gente está com muitas demandas de dentista na cidade. E eu não sei o que está acontecendo, mas doutor, o secretário aí de saúde, dá uma atenção nesse quesito. Eu sei que vocês têm feito atendimentos maravilhosos, exemplo da fisioterapia que está com as portas abertas, derrubou a demanda, tem atendido muito a galera aí, é maravilhoso. Porém, no quesito dentista, tá deixando a desejar. As pessoas estão nos procurando, procurou uma amiga nossa para mexer no dente do siso, né? O que nem diz um amigo meu vereador lá, inciso, né? O que acontece? Tem que dar uma atenção, tem que aparelhar, tem que contratar, porque nós estamos no século XXI, não tem cabimento as pessoas estarem sofrendo com dor de dente e nós com toda essa estrutura monstruosa, porque a saúde tem crescido muito, a gente sabe que tem crescido muito, mas fica aqui o nosso pedido, né? Que melhore o atendimento no quesito dentistas. Não tem como as pessoas ficarem com dor de dente esperando o atendimento. Eu não quero crer que seja verdade, mas as pessoas vão lá e a fila é uma coisa surreal, né? Então não tem como nós estarmos aguardando com as pessoas com dente doendo, com canais aí. Eu tive muito problema de dentição e eu sei o que é isso aí. Então fica aqui o Dr. Clécio, nosso amigo, tem sido um guerreiro frente à Secretaria de Saúde, mas é inaceitável que a gente tenha demanda de pessoas esperando com dor para fazer uma subtração de dente, extrair esse dente, enfim, fazer tratamento aí, não dá. Eu acho que é um país... Não quero que começar a vulgarizar, mas é um país nojento, nada funciona, paga-se os maiores impostos, né? Para não ter segurança, não ter sistema jurídico. Como advogado posso falar, como polícia que eu fui, também posso falar com todas a certeza. Então, com todas as letras, digo, nós temos que melhorar muito. Mas dor não dá para ficar esperando, não dá para a gente ligar aí a televisão e ver os casos mais bizarros. Assalto na nossa cidade. Preste atenção, senhor e a senhora. Assalto com charrete. Aí fica perguntando, que mundo que nós estamos? Ali o certo é indiciar os caras que foram assaltar, o cavalo, entendeu? Virou piada. Isso aqui e outra, foi pra televisão, foi pra rede nacional internacional, porque tem as sucursais aí fora, fica vendo que país é esse? Que cidade é essa? Cadê nosso policiamento? Assalto de charrete. Eu puxei 35 anos, eu vi de tudo um pouco, mas a gente nunca pode falar que viu tudo, porque para mim é novidade, né? Então a gente vai estar falando alguma coisa nisso aí e vamos lá, Dani, solta a voz aí. Eu quero falar sobre que esse mês a gente comemorou no dia 26, né, o Dia dos Avós, né, que é uma data muito importante, né, eu sou avó agora, sinto muito honrada, mas também a gente pode falar sobre a violência contra a pessoa idosa que está aumentando também,
Então, assim, é um alerta para vocês, quando vocês vê que tem um idoso sendo maltratado, denuncie, né? Denuncie para o Disque 100, né? Porque idoso a gente tem que tratar bem, com carinho, com amor, do mesmo jeito que a gente foi cuidado por eles, né? Então, quando eles mais precisam, a gente tem que estar ajudando, cuidando e dando muito carinho, né? É muito triste ver um idoso sendo maltratado, né? Que às vezes os filhos vão trabalhar, só pensam no trabalho, só pensam na sua vida e esquece do idoso deixando em casa. Pode ser denunciado, abandono de capaz é crime. Também Tem uma contra o lei idoso. específica, né? Tem. Uma lei específica que cuida do idoso. Se você conhecer alguém que deixa o idoso dentro de casa sozinho, não sabe se cuidar sozinho, denuncie. Disque 100. Vamos lá, pessoal. É bom estar sempre atento aí. Vou ficar denunciando sem necessidade, sem critérios, não. Tem algumas coisas que a gente tem que ter responsabilidade também, porque é extremamente complexo, né, a gente tratar desses assuntos. Criança e idoso são as duas pontas que são as mais vulneráveis, né? E a gente vai estar falando aqui. Posso dar uma boa noite, Roberto? Faz favor, desculpa. me ajuda aí não. Fica à vontade. Tá presente o Vander Macedo, ele falou, boa noite, meu vereador. Boa noite. Esse Vandinho não é fraco, Vandinho. não, viu, Vandinho? Vou te falar uma coisa, só a dona Débora aí e as crianças para te aguentar, viu? Vamos lá. Daniel também tá presente. Boa noite, Daniel, e na pessoa dele estender a todos os sucateiros aí. E tem também o Leandro. Eita, Leandro, esse Leandro. Leandro. É fraco, né? Obrigada, viu? É o Leandro da Fabi Cakes. Fabi Cakes. Tá faltando aquele bolinho lá. E hoje eu ganhei 2 tortas. Obrigado, viu, Rosário? Pode falar, senão o pessoal fica com ciúmes, né, Rosário? Ah, a Fabiana também tá presente. Aê, Fabi. Tá faltando aquele bolinho lá. Tá desprezando nós aí, né? Obrigado pela participação. E tem nossa amiga Pamela também. Obrigado, Pamela. Vamos lá, Pamela. Sempre combatente, uma guerreira, né? Isso. Obrigado pelo apoio que você tem dado aí. Isso. E a todos fiquem à vontade de fazer pergunta, alguma dúvida jurídica, que a gente tem um mestre aqui para responder da melhor forma. Vamos lá, então. A gente vai estar falando em algumas coisas boas e outras coisas polêmicas e ruins, é óbvio, né? A gente está aqui no dia 31 de julho, né? A gente passa das 19h27, é o último dia do mês de julho. Estamos entrando em agosto. Uma noite extremamente agradável, 18 graus. É que velho tem que estar de blusa, que uma das coisas que mata velho, né? Seu Natel está sem blusa, mas o que mata velho é friagem, né? Então, não reparem aqui que a noite tá gostosa, mas Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai estar batendo num caso que eu tenho separado materiais durante a quinzena e eu tô chamando muita atenção porque eu não sei o que está acontecendo. A gente tem falado aqui por diversas vezes que a sociedade está doente, né? Cria-se leis, aumenta o feminicídio, aumenta isso, de 20 para 40, de 40 para 100, de 100 para 200, e nós estamos batendo recorde de feminicídio. Nós tivemos no ano de 2025 1.521 casos de feminicídio. E pasmem os senhores, esses crimes são cometidos na sua grande maioria. É isso mesmo? Na sua grande maioria, dentro do lar ou às margens do lar. Ou seja, são parceiros e ex-parceiros. Caso do cara ir lá matar a mulher e matar os 6 filhos, a outra que foi lá, esquartejou o filho, sumiu com as partes do filho, a outra que pegou o parceiro estuprando a criança, foi lá, ficou com ciúmes da criança, matou a criança. Os casos são os mais bizarros possíveis e imagináveis. Agora, o que a gente tem que estar alertando é o seguinte: o senhor, a senhora pode melhorar isso aí. A qualquer desconfiança, a qualquer sinal de perturbação, porque são doenças, são um espírito maligno que está perseguindo essas pessoas.
E esse espírito dia a dia está mais envolvido com nós. Nós estamos o problema maior dentro da própria família. Quando a pessoa vai lá, não conhece a estrutura do parceiro, pega esse parceiro no funk, pega no baile, pega nas redes sociais, não sabe nada da vida dessa pessoa. A primeira coisa que o faz é por dentro de casa, com crianças. Toma cuidado, depois você vai chorar, vai se arrepender, mas águas passadas não voltam. Então, fique muito atento. Você é responsável pelo seu filho, você é responsável pelo seu neto, você é responsável pelo seu sobrinho. Gente, como polícia, viu muitos casos que não dá para reportar aqui. Como advogado, pior ainda. Casos o próprio familiar está bolinando a criança, molestando a criança. E agora a coisa perdeu tanto o conteúdo, perdeu tanto o pudor, que está sendo dentro de casa. Aqueles que foram deixados por Deus para proteger o filho, né, são os primeiros a atacar. O caso do vô que pegou a netinha lá e foi ensinar ela a fazer sexo. Que ele ia ensinar ela direito. E aí eu pergunto, que pena que poderia dar para uma pessoa dessa? Se a gente tivesse uma justiça séria, não fosse a justiça porca, podre, corrupta, poderíamos falar, vamos partir para a castração. Então, hoje, nesse momento, constatou, porque não adianta pegar lá o cidadão, ouvi dizer, alguém falou que tem todo um sítio da denúncia. Nós temos que ter certeza. Por um lado, é muito ruim a nossa justiça, que ela é morosa demais, ela é lenta, né? Vai se perdendo ao tempo. Então, o que deixa de fazer, às vezes, de cometer um erro no início, comete no percorrer da coisa, no trajeto da coisa, por quê? Acabou perdendo as provas, perdendo a essência, enfim. Gente como policial procurava estar muito atento. Vou contar um caso para o senhor e para a senhora ver a dificuldade de provar. Vou dar um exemplo aqui. Uma criança fala que foi bulinada, molestada por uma pessoa. Qual é a prova? A palavra dela, se não tiver uma câmera, filmagem, se não tiver testemunha, geralmente esses crimes são feitos na calada do silêncio, na calada do escuro, enfim, toda um aparato para blindar o crime. E aí fica difícil o seguinte: como que a justiça vai provar que aquela criança falou que foi molestada? Se foi um beijo, não coletou material na hora, saliva ou suor ou um pelo, não tem como fazer nada. Se não tocou na genitália da criança, se não deixou nenhum sinal, ou deflorou aquela criança, ou teve penetração, enfim, não teve nenhum ato que foi além, como que vamos provar? Aí, a outra vertente. Nós temos o trabalho pós-traumático. Aí faz-se uma investigação com a criança pós-fato. Vamos ver o trauma dessa criança. Aí pega-se o psicólogo, pega-se todo o conjunto de profissionais, é isso, Dani? E vamos fazer um inventário, vamos fazer um questionário, vamos investigar aquela criança psicologicamente. E aí começa outra celeuma, começa outra batalha. Se uma criança ela foi, e aí
eu não sou psicólogo, mas a gente de ler, de conviver, de experiência, acaba fazendo o seguinte: cada um tem. Se você tem uma criança extrovertida, ela age de uma maneira. Se você tem uma criança introvertida, age de outra maneira. Se você já tem uma criança que ela tem caminhos nem extrovertida, nem introvertida, mas ela é reservada, outra situação. Aí vai para o profissional, com todo respeito. Aí começa, essa criança brinca, brinca. Essa criança interage, interage. Ela dorme bem, dorme bem. Come bem, come bem. Tem passeios, gosta do lazer? Gosta. Tem amigos? Tem. Escuta música? Ou seja, ela foi vítima ou pseudo-vítima. Provei. E aí? Condena-se o acusado? Não condena o acusado? Aí vai lá na ficha dele. É uma vida ilibada? Essa acusação foi no interior do lar? Como é que faz? Essa criança foi induzida? A psicologia terá condições de fazer esse levantamento e provar, constatar que essa criança foi induzida? Melhor não punir 999 culpados do que mandar um inocente para a cadeia. Porque às vezes esse inocente é o seu filho, é o seu marido, é o seu pai, é uma pessoa do seu convívio. E aí? Agora vamos para outro detalhe. Teve a conjunção, teve a penetração, essa criança, essa jovem, essa adolescente, enfim. Aí vai ter toda uma sistemática, tenho provas. E aí, uma polícia bem preparada, uma polícia comprometida, uma polícia que sabe buscar resultados. Vou contar um caso, não vou falar nome, né? Embora fazem algumas décadas. A mãe era doentinha, tinha problema físico, puxava uma perna e vendia num carrinho na rua um determinado produto. E tinha uma menina, por sinal muito bonita, e essa menina, acho que 15, 16 anos, e o pai estava estuprando. E aí fomos contactados por uma amiga. A amiga nos procurou na delegacia e esses casos complexos eu gostava de trabalhar porque eu procurava me dedicar 100%. E eu peguei esse caso, entenda o desfecho. A mãe ia dormir, o pai pegava, ia lá no quarto da menina e ali tinha com ela. Né? Deitava com ela, a violentava e posteriormente nada feito. Eu falei, eu não vou ter condições de provar no seio da família, um cara violento, a mãe doente, a mãe trabalhadora, o cara uma besta, um monstro, né? E me chamava muita atenção, comecei a investigar, comecei a andar atrás, comecei a ver. O cara já era um cara na ocasião quarentão, e o cara já estava... O Satanás é tão bacana, né? Que ele cata o cara, põe no colo, e ele prepara o cara. O cara estava andando como se fosse um jovem. E o desfecho dessa história é muito interessante. Por quê? Eu não vou conseguir prender o cara com o que eu tenho. O que eu combinei com a menina? Chamei, né? Já estava o leite derramado. Foi uma forma meia ruim, mas partimos da premissa que do couro sai a correia e vamos lá. Combinamos com a menina. Ela falou mais ou menos dia sim, dia não, ele ia ter com ela no quarto. Então, você vai fazer, ele usa preservativo? Não. Ele me faz tomar anticoncepcional. Tá bom. Então, a hora que ele
tiver o ato com você, você vai me colher material genético dele, genético mesmo, né? E aí foi ela com a própria roupa íntima, se limpou, expliquei para ela, pôr num invólucro bem firme, não deixar entrar ar para não secar e não prejudicar o material. E assim foi feito. Fizemos tudo, mandamos para o laboratório, já tinha o testemunho da amiga, pedi para ela relatar o que acontecia no quarto, o que tinha, como que era o modus operandi. Saiu o mandado de prisão, fizemos um belo relatório e fomos prender ele num shopping na Zona Leste. E me chamou muita atenção que eu fui com os 3 policiais, entrei no shopping, eu andava com uma metralhadora, ninguém viu eu armado dentro do shopping. E lá estava o Satanás, todo arrumado, como se fosse um garotão. Naquela época encolhia aqui a manga, né? Dava uma dobrinha, tênis, cabelinho batido, né? Não é meu caso aqui, né? Cabelinho batido como se fosse um jovem. E aí a menina saindo com a amiga, ele foi e abordou e pegou. E nós o prendemos e mostramos para aquela família que tem jeito. Uma polícia inteligente, uma polícia comprometida, resolve, né? Então a gente fica muito triste porque vai-se no distrito, faz uma representação, 60 dias para aquilo lá ser instaurado. Aí no decurso do tempo, uma coisa que era para ter resposta, não tem. 70 dias a pessoa presa num flagrante que virou preventiva, 70 dias lá só para o juiz dar sentença, porque a família merece. Errou, errou. Tem que pagar, mas tem a lei. Nós somos escravos da lei, tem que seguir a lei. Então, é um país nojento, desrespeitoso. Hoje a polícia não funciona. Vamos falar aqui, não sou eu que estou falando, não. É o Estadão falou que a cúpula da Polícia Militar, falar que a cúpula toda é mentira, mas a cúpula, alguns coronéis da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que deveria ser o orgulho, o exemplo, envolvidos com o PCC. Aí eu pergunto para o senhor e para a senhora, mas como? Se aqueles que são pagos, foram indicados, concurso público, com toda a situação, para nos defender, hoje está macumunado com o crime organizado. Crime nojento que hoje já foi declarado como grupos terroristas. Parabéns! São grupos terroristas mesmo. E só os idiotas que não querem aceitar. Sabe por quê? Porque vivem do crime. Ligamos a televisão, Ceará. Cidades e mais cidades dominadas pelo crime. Nós somos produtores de maconha. Se é o skunk, se é a K9, se é o diabo. Nós somos produtores de maconha. Toda maconha que tem aqui no interior do país é produzida aqui. Só não vê quem não quer. A exemplo do Ceará, que foram pegos lá 293 mil pés de maconha, com um governador omisso, com uma polícia nojenta. Por que não chamaram as Forças Armadas, que também não presta para nada? Por que não chamaram a Polícia Nacional? Por que não fizeram um ajuntamento de forças para ir lá e resolver isso aí? Muito pelo contrário, arrancaram os pezinhos, mocosaram lá e a grande parte lá daquela desgraça lá estava lá. E aí? É esse o país que o senhor quer para o senhor? Para a senhora? Para o seu filho? Para o seu vizinho? Eu fui ao médico, eu gosto do trem. Eu não sei se é o termo certo. Eu saí do trem, mas o trem não saiu de mim. Adoro andar de trem. E fui ali no médico lá e peguei o trem, era parte da tarde, e voltei e vim, assim, de uma maneira
Fazia muitos anos que eu não passava por isso. O trem quase que não entra. É mais ou menos uma maratona sem entrar no trem. Peguei ela em Itaquera, tal, né? Enfim, mas fiquei olhando para aquelas pessoas. Trabalham o dia inteiro. Às vezes com fome, com frio. Vai chegar em casa, um monte de problema. Morando de uma maneira ruim. De maneira fragilizada, em casa sem condições nenhuma, às vezes em barraco, que não é demérito, né? Mora, né? A vulnerabilidade, muito bem, né? Vote direito. Enquanto o senhor está aí ganhando um salário mínimo, enquanto o senhor está aí se arrebentando nesse trem, se sujeitando a sair 2 horas antes e 2 horas depois para voltar, são 4 horas. 4 horas, multiplica isso aí por 5, são 20 horas. Multiplica por 4, são 80 horas. Que o senhor deixa de estar com a sua família, produzindo, fazendo alguma coisa, para ir buscar o pão. Enquanto o senhor está fazendo isso aí, uma juíza do trabalho, que ganhava para estar cuidando das demandas trabalhistas, que não são poucas, né? Fazendo curso de medicina. O senhor, como advogado, vai lá, entra com uma ação, daqui 200 anos tem a resposta, né? Como aquele cidadão pediu um exame para o pai, aí demorou tanto, o pai veio a óbito, aí depois ele chegou o resultado da biópsia. Aí ele foi lá no túmulo do pai, eu estou aqui para dizer para o senhor que o senhor não tem nada, morreu de outra coisa. Talvez de desgosto desse país podre, desse país nojento, que até o nosso vôlei, que era um orgulho, virou essa patifaria, essa coisa nojenta aí. Nem se classificar, não se classificaram. Ou seja, onde nós vamos parar? Enquanto essa juíza, que deveria estar trabalhando, não, tá? Que legal que ela se formou em medicina. Será uma médica muito competente, do mesmo jeito que ela é como juíza. É uma vergonha, uma pessoa dessa teria que ser exonerada. Como policial militar também, que sai dando porrada na rua, saiba dar pelo menos porrada. Se for filmado, o senhor é pago, o senhor é programado para tomar gusparada, para tomar, às vezes, um tapa da mulher. Aí liga a televisão, aquela mulher pode ser a pior traficante. Mas eu lá fardado, com a força do Estado, se eu for lá nas câmeras apontadas e der uma porrada nela, quem que tá certo, quem que tá errado? E aí você vai para audiência. Aí o Ministério Público finge que não viu, o juiz não julga direito e você é prejudicado, pagando os piores e mais malfadados impostos do planeta, para não ter nada. Vai numa delegacia, canseira. Vai num fórum, canseira. E os caras, que esses salários pequenos, de 400, de 500, de 1 milhão, essas bagatelas, agora estão exigindo 6 meses de descanso. Aí o senhor entra com uma ação agora, o seu trisaneto, daqui a 150 mil anos, pegará o resultado. Bom, vamos lá, Dani, solta aí a voz aí para eu tomar uma água. Toma uma água. Vamos dar o boa noite aqui para Sueli Melo. Sueli, obrigada pela participação. A Andréa Melo também está presente. Obrigado, a doutora Débora está mandando boa noite. Nobre doutor Roberto. Obrigado pela parceria, Débora. Sema Almeida também está presente. Obrigado, Sema. A Valquíria Romano também. Vamos obrigado, lá, Valquíria. Val. Sumiu, Valquíria, tem que aparecer. E tem um comentário muito importante aqui da Pamela e uma pergunta. Eu vou fazer o comentário primeiro, depois eu faço a pergunta. A Pamela está dizendo: parabéns pelo excelente trabalho. Quando a polícia atua profissionalismo e dedicação, toda a comunidade se beneficia.
Uma polícia inteligente é uma polícia produtiva, é uma polícia de resultados. O polícia, ele é o quê? Ele é o agente da autoridade policial. Autoridades são o quê? O juiz e o delegado. O marechal com 5 estrelas, o general com 4, enfim, o coronel. Não são autoridades, são agentes. Então, o que nós temos que entender? Na rua, quando se sai, tem que estar preparado para tudo. O traficante tem que ser preso? Tem que ser preso. Mas ele tem que ser bem preso. Eu sou advogado. Eu defendo o tráfico? Eu acho bonito drogas? Não. Só que o advogado, ele defende o direito das pessoas. Qual é a obrigação do polícia? Prender direito. Qual é a obrigação do delegado? Acompanhar a ocorrência. Um exemplo. Teve um problema. Chegou essa notícia, crime na delegacia. Qual é a obrigação do delegado? Se ele não puder ir por conta da demanda, tem que tocar os inquéritos, presidir toda a organização e a manutenção do trabalho. Manda um polícia. Vai lá, checa. Chegou lá, o local do crime. O que tem que fazer com o local do crime para amanhã sair um flagrante perfeito, um inquérito que vai redundar em uma boa acusação pelo promotor e uma boa sentença? Quando ele é bem feito na origem. Tem um local de crime? Tem que preservar, tem que ir lá e ver. A mulher, que está muito comum, infelizmente, nesse sítio de tantas denúncias, muitas mulheres se batem, atacam o marido ou o companheiro e depois falam que foi atacado, da hora. Se for feita uma boa perícia, vai lá, tem sangue, colhe a amostra do sangue. Isso não é ficção, não, isso é necessidade, isso é científico. Vai lá, colhe o material, vai provar. Ah, me bateu com um cabo de vassoura. Vai lá, recolhe o cabo de vassoura, sujo de sangue. Ah, pulou a janela. Vai lá, vê se tem janela. Isso é trabalhar direito. Mas como é um faz de conta, cada um faz o que quer, a função do promotor é o quê? Fiscalizar. Não é só, chegou lá, ó. Acusa, prende, se vira. Não é assim. A função de um promotor é fiscalizar a lei. Porque é muito bonito você ver o vizinho, a da rua de cima, o outro, o Zé, o Pedro, o pé rachado. Só quando for na sua casa, aí você vai correr. Você vai ligar de dia, de noite, de madrugada. Ou não, seu Natelso? Ou não, Dani? Então o que é? Prenda direito. Tô na rua lá, veio lá o Satanás, deu uma gusparada em mim, mulher, com criança, sem criança, grávida, não sei o quê. Vou algemar, pegar 2 testemunhas, que é bíblico, viu? Tá na Bíblia lá. Tem que ter no mínimo 2 testemunhas. Pega o pessoal, leva lá na delegacia, prende em flagrante. Não obstante isso aí, entra com danos morais contra a pessoa, ganha um dinheiro. Agora, o que é? O polícia mal preparado, principalmente psicologicamente. Ó, até rimou. Cobre a comadre na porrada. Que todo mundo vai fazer. Conversar é difícil. Agora, cobrir na porrada é fácil. Até o burro faz isso aí. O que acontece? A pessoa vai atrás da defensoria, vai atrás de um advogado, vai atrás de um parente que conhece os trâmites, vai para a rua, vai perder o emprego que às vezes se dedicou, e o que acontece? Ainda vai pagar a indenização. Adoro a polícia, venero a polícia, bato palma. Mas os maus policiais, né, tem que ser mandado embora, como um promotor tem que responder por litigância de má-fé, que tá vendo que policial militar não é eu que tô falando, é a lei, não pode investigar. Se investigar, precisa o advogado ficar brigando lá. Seja legalista, seja cumpridor das suas funções,
pede para relaxar o flagrante. Isso é nobre. Isso deixa uma sociedade justa. Agora não, vamos empurrar. Vamos empurrar. Só que quando prenderam o filho da desembargadora, tá aqui separado no Paraná, com não sei quantos quilos de drogas pesadas, armamento pesado, um lixo de ser humano, aí foi preso esse distinto aí. Sabe o que ela fez? Tá lá movimentando os pauzinhos para poder mandar o cara para uma clínica psiquiátrica. O playboy só aparecendo com altos carros, altas... Agora, quando é o pé rachado, fica apodrecendo na cadeia. Como um cliente que ficou preso injustamente, vamos processar as pessoas, o Estado, porque a gente fala assim, a pólvora do governo é mais forte. O governo tem que investigar, tem que ter pessoas competentes. Se não tem pessoas competentes, paga o preço. Vamos lá, ajuda aí que hoje eu tô nervoso. Sexta-feira eu tô nervoso. Tem mais uma pergunta aqui da Pamela. Ela tá falando: como identificar sinais de risco para prevenir casos de feminicídio antes que ocorram? Pamela, vamos lá, Pamela. É uma pergunta assim difícil, mas eu vou arriscar meu palpite com a experiência. Tem pessoas que ele já têm um instinto ruim. Eu digo que nós somos um vaso. A gente tem de A a Z. Você tem tudo. O que te inibe para você fazer as coisas é o quê? É a moral, é a família, é o seu caráter. Porque você tem que entender o seguinte: se eu molestar uma criança, eu vou ter castração química. Se eu tenho essa fraqueza, eu vou evitar. Eu tenho que evitar. Se eu tenho facilidade para beber, não sei beber, vou evitar. Se eu tenho facilidade para encostar nas drogas, eu vou me policiar para que isso não aconteça. Se eu tenho facilidade, se eu tenho desejos múltiplos dentro de mim, eu tenho que ter o quê? Tenho que ter uma consciência que cada ação terá uma reação. Cada resultado terá ônus e bônus. Então, essas pessoas começam o quê? Ver o grau de violência, ver a estrutura, ver o histórico da pessoa. E aí é contar com a sorte. Porque eu conheci pessoas que você falava que jamais aquele cara teria um instinto daquele jeito. Mas o cara era um assassino. Então, em algum momento essa pessoa vai deixar, né? Com relação a crianças, obrigação do pai, não deixar com ninguém. Quando você pôs o filho no mundo, você tinha que ter consciência que ele tem que estar com você. E a gente tem visto que a grande maioria, nós tivemos aqui 83 mil casos de abusos sexuais, sendo que 70% dos casos ocorreram com crianças e menores de 14 anos. Sendo que esse número é muito maior porque lá nos rincões mais afastados, que as pessoas têm dificuldade, né, e tem culturas, né, de pai ter 10 filhos com a própria filha, né, 10 filhos netos, né? E esse número é muito maior. E o que acontece? A gente está num celeiro de pessoas que estão descontroladas. Nunca se viu tanto problema. E volto a falar para complementar essa pergunta. Nós tivemos 1.521 casos de feminicídio, né, em 2025. A maioria deles, 62,5%, né, bem mais da metade, praticado no âmbito do lar ou extensão do lar, ex-companheiros, ex-maridos, enfim. Qual é a dica? Primeiro, conheça bem você que é mãe, principalmente de adolescentes, e hoje está tão terrível que não é nem o sexo, os caras estão atacando todos, né?
toma muito cuidado com o perfil. Não ponha pessoas estranhas na sua casa. Ah, mas estou com ele há um mês. É uma pessoa estranha. Conheci, é boa pessoa. O tempo diz quem é quem. Então, vamos lá. O isolamento social, né, que a pessoa faz, ameaças verbais, né? O inconformismo. O conjunto da coisa. Você, em algum momento, você vai percebendo. Mulher, ela tem que ser sensível. Né? A gente fala que tem que ter a força de um urso, a força de um leão, a agilidade de uma serpente, a astúcia de uma serpente, a sensibilidade de uma borboleta. Uma borboleta, se alguém tocar na asa dela, mata. Então, você é responsável do que acontece dentro da sua casa. Você é responsável porque acontece com a sua vida. Ah, vou me relacionar com um cara. Não tem príncipe. Não existe príncipes. Tem pessoas que têm perfis complicados. Não acredite em gnomo, Papai Noel. Pessoas sérias têm postura. Agora, não é porque tem postura que vai matar, que vai estuprar, que vai ser insensível com a boa ordem. Tá respondido, Pamela? Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Ailton Maragon. Obrigada, viu? Vamos Ailton. lá, Marangão. Ajuda nós aí, Marangão. E também tem um comentário aqui da Rejane Maria. Ela tá dando parabéns pro vereador Diego de Souza. A rua estava escura, falei com ele e resolveu. Obrigado. Obrigada, viu, Rejane, pelo comentário. É, deixar bem claro aí para a população que, embora o vereador ajuda muito e a equipe, né, Natel, sempre as demandas, mas teve aí demanda de iluminação, teve demanda de calçadas sujas, foram contratados nessa gestão várias pessoas para estarem cuidando dos serviços urbanos da cidade, do visual. Então reclame, ligue, as pessoas têm que cobrar, você paga imposto e são impostos altos, você merece. E tem lá equipes lá, através do Nicolas, que mandar um abraço para ele, que faz um trabalho brilhante, sensível, sempre que, independente de estar aqui, ali, vereador ou não, é um cara diferenciado, trabalhador e tem atendido muitas as demandas. Então, você, o senhor, a senhora, teve problema com iluminação, teve problema com isso, com aquilo? Reclame. O senhor, a senhora paga para isso. E iluminação, os muros, calçamento, locais que estão de difícil acesso, faz parte da segurança. Segurança, ela também depende muito de terrenos com muro, calçamentos e iluminação. Né? Então, também depende do senhor. Mas voltando à segurança, a gente fica muito triste que Ferraz, mais uma vez, num caso inédito, né, para não deixar de ser legal, aqui é roubo do quadro do Picasso, é fábrica de metralhadoras, é um depósito de cocaína lá no Margarida, cada caso bizarro que a gente acaba pondo Ferraz lá no destaque, lá enchentes, enfim. E agora, essa semana, fomos tomados aí por um assalto diferente, né? Então fica aqui o nosso alerta, né? Falta de policiamento. Tem um monte de viatura, tem que pôr na rua. Também sou contra. Policial militar não tem que estar no fórum, que é uma das maiores receitas. Policial tem que estar na rua. Só contra os guardas municipais, está aí em Câmara, está não sei aonde, tem que estar na rua. O crime está na rua. Nós estamos aí com alguns grupos terroristas na rua. O crime dentro da polícia militar, ou parte dela. Né? E aí? E aí, governador? Acorda. A justiça tem bastante dinheiro. Não precisa de 2, 3 policiais PMs lá. Já tem escolta, já tem não sei o quê.
Por que que não contrata a guarda armada? E tira esses polícias e manda cuidar da população. Tudo que se faz na justiça é pago. O oficial de justiça, para ele trabalhar, você tem que pagar. Tem que pagar a diligência dele. O FESP. Mandar um abraço pro doutor Ricardo, nosso mestre, doutor Carim, doutora Débora, doutor Reginaldo. Mandar um abraço também pro Tonho, mandar um abraço pro Fabinho também, sempre parceiros da gente. Dizer, nós temos que melhorar. Não adianta chegar agora em ano eleitoral, a gente vê essas patifarias aí, né? Pois passou a eleição, volta tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. E o senhor tem uma ferramenta, uma arma brilhante na mão, que é o voto. Por exemplo, meu senador é um senador que ele tem que ter o compromisso de impeachment, exonerar ministros ruins, ministros tiranos, que vai lá e prende uma pessoa não sei quantos anos que doou R$800, que vai lá e condena uma pessoa que pichou uma estátua que desmoralizada, né? Aquela estátua, se fosse certo, era retirada de lá. E aí os 129 milhões da esposa? Quem que explica? E aí nós temos que ter uma polícia, já não interessa. Não é a espada que está na mão da justiça, ela é cega, muda, surda, coxa, enfim. A nossa não, a nossa enxerga muito, a nossa anda, a nossa fala, a nossa corre, a nossa joga até bola, tá na seleção. Tá na seleção, filho de um ministro lá, dominando a CBF, por isso que virou, desculpa, essa merda. Tá na hora do brasileiro começar a refletir. Quanto o senhor estava aí naquele trem que eu peguei ontem lá, com todo sofrimento, tá país na Gozolândia. Não tem justiça, não tem segurança. Tem uma amiga, não vou falar o nome dela, precisando de uma ressonância com dor na mão. Só sai correndo atrás de um, de outro, de outro. Favor político. E você paga imposto. Político foi feito para cuidar da cidade, das leis, fiscalizar. Né? Agora, se a saúde funcionasse, você não estaria aí com dor de dente, a minha amiga, minha outra amiga com o pulso ruim, que não consegue trabalhar. O meu amigo aí esperando uma cirurgia aí de desvio de retina aí, 2 anos. Se não sair correndo aí atrás de um de outro. Graças a Deus conseguimos um parceiro que encaixou. Nós vamos parar onde? É uma republiqueta. Um estado de exceção com justiça seletiva. Vamos lá, Petri, nosso amigo lá daquela internet maravilhosa. Bota aí, depois a Dani continua dando boa noite pra gente encerrar. Vamos lá. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. É isso aí, pessoal. Essa sexta-feira maravilhosa, dia 31 de julho. Já estamos passando das 20h08, nessa noite agradável aí, 18 graus, 19 graus. Muito bom para o senhor, para a senhora se reunir aí com a família, bater aquele papo e pôr as conversas em ordem. E amanhã já estamos com um pé em agosto.
É isso aí. Mais alguma coisa, Dani? Vamos lá. Sim, tem um comentário aqui do Ailton. Já que você entrou nesse mérito, vou te dizer uma cirurgia de quadril no IANSP, a espera é de 4 anos. Tá na hora do governador pensar na saúde dos servidores públicos. É uma vergonha, né? É uma vergonha. A coisa tá tão ruim que até plano de saúde virou uma desgraça, entendeu? Tá horrível. E aí nós vamos reclamar para quem? Pro guarda? Lá em Brasília, para quem? Está tudo dominado. E aqui, é porque não dá tempo. O programa deveria dar umas 3 horas para eu falar tudo de material aqui. Para próprios embargadores falar que isso aqui já virou um caos. Justiça já ficou lá atrás há 20 anos. E eu tô para falar que muito mais. Porque o crime é organizado, o terrorismo aqui é organizado. Não. O Estado que é sem vergonha, o Estado que é desorganizado. Enquanto isso aí, ficamos com a Sabesp prestando um desserviço emporcalhado na nossa cidade. Vamos continuar com o nosso pedágio aí, né, na Mogi Bertioga, maravilhoso. Melhorou o que é a estrada? Nada. Vamos continuar com essa política pública de saúde horrenda. Vamos continuar com a segurança ruim, que polícia dando porrada em mãe com criança no colo. Tudo isso aí com a pior justiça que nós temos, não sou eu que estou falando, não. Com uma justiça tirana, New York Times aí que declarou, né? E assim caminhamos. Dizer que foi uma honra ter o senhor, a senhora, vocês todos conosco aqui, nas pessoas dos nossos colaboradores, na direção do seu Natelso, a Dani, educador, o Petro, o Vandrei, agradecer, dizer que é muito bom tirar esse tempinho para estarmos juntos. Obrigado pela audiência, obrigado por interagir conosco. Que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo resto de noitinha aí, que vai até mais tarde aí para relaxar. Um bom final de semana, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.